Lá, continuando o nosso estudo sobre revisão de morfologia. Agora, a nossa parte 2, continuando no PDF que você deve ter em mãos aí. Então, vamos à primeira questão. Alternativa em que a palavra destacada não é uma preposição. Então, primeira coisa, você deve se lembrar da teoria já vista sobre preposição e que nós fizemos uma palavra-chave, a pescada, para colocarmos as principais preposições. Então, só para recordar, isso é importante, vale a pena ver de novo. Então, para, por e perante, com a letra P. Em, entre, sem, sob, sobre, com, contra, a, até, ante e após, de e desde. Pronto, são as principais preposições. Então, só de olhar para essa lista, olha aqui, ó, eu estou vendo com ali no texto, eu estou vendo de mais a, tá? É a preposição, de mais o artigo a, não importa, a preposição está aí, né? Então, na letra B, na letra C eu já vi, e aqui também estou vendo o em, que estamos com ele bem aqui, ou seja, só de eu lembrar essa palavra-chave, eu já vou direto para a letra A. O os nunca é preposição, principalmente porque o primeiro fator que você vai gravar aqui, a preposição é invariável, certo? E o os, você está vendo que está flexionado no plural. Então, pelo menos um detalhe também já poderia te ajudar, certo? Ele é um artigo definido referindo-se ao substantivo aristocratas, ok? A sinal alternativa é que a palavra destacada do texto exerce papel adjetivo. Então, olha, aqui no enunciado você precisa entender este detalhe, papel adjetivo. Então, se você considerar a palavra adjetivo separadamente, você sabe que é a palavra que dá característica. Mas ela dá característica, então ela se refere a quê? A um nome. Então, a palavra que vai fazer papel adjetivo, mesmo que ela não tenha aparência de adjetivo, vai ser aquela palavra que vai referir-se, né? Então, ela refere-se a um nome caracterizando-o, certinho? Então, perfeito. Vamos à leitura. Então, nós temos lá na linha 7 a palavra mesmo. Chegaremos lá agora, vê? Concluíram que o ar contaminado pode causar o mesmo impacto. Aí analise. Mesmo o quê? Mesmo impacto. Impacto é nome, impacto é substantivo. Então, você já viu que esta palavra se refere ao substantivo, e aí você pode até ficar na dúvida, pensa assim, mas parece que tem cara de pronome, mas aí nós vamos ver. O pronome é uma palavra que acompanha ou representa um nome, o pronome indefinido no caso, e dando uma ideia vaga, refere-se à terceira pessoa dando uma ideia vaga. Aqui eu estou falando mesmo impacto, impacto igual, impacto semelhante. Então, você já percebe que está aí caracterizando o impacto, delimitando o sentido de impacto. E, se ficar na dúvida, vai analisando as demais. Lá na linha 16 tem a palavra milhão. Independente de contexto, milhão já me lembra quantidade. E quando é quantidade exata, nós temos numeral. Veja bem, na perspectiva das mudanças climáticas, caso os países cumpram o Acordo de Paris, 1 milhão de vidas serão salvas. Então, 1 milhão é a quantidade exata de vidas que vão ser salvas. Então, eu tenho um numeral. Isso também, independente de contexto, pode gravar. Isso é sempre um pronome demonstrativo. Então, aqueles detalhes que nós já comentamos anteriormente. É importante que gravemos essas dicas. A palavra que é sempre uma coisa só, né? Então, vamos para a última, instituída lá na linha 31.
Então, isso apareceu na linha 17, aqui, ó, tá vendo? Assim, os ganhos em saúde representam cerca do dobro do custo para o cumprimento das ações de mitigação propostas no acordo. Isso significa, isso que falou anteriormente. Então, você lembra disso, né? O que foi dito aqui, ó, dos ganhos em saúde representar o dobro para o cumprimento das ações. Então, o isso, aquele pronome que está retomando uma ideia do período, pronome demonstrativo e com função anafórica. Podemos recordar isso também, ó. Com função anafórica, porque faz referência a termo anterior, a uma ideia anteriormente dita. Instituída na linha 31, contudo, esse primeiro avanço teve baixa adesão e efetividade, embora tenha sido instituída a rede de monitoramento. Então, olha aqui, alguma coisa foi instituída. O que foi instituído? A rede de monitoramento. Então, se você quisesse colocar numa ordem direta, você ia dizer assim, ó, a rede de monitoramento, ó, ela foi instituída. Então, ela sofreu a ação de ser instituída por algo ou por alguém. Então, isso aqui é o verbo instituir, é o verbo instituir no particípio, aquela forma nominal do verbo que em geral termina em ado ou ido, aqui terminou em ido, quando é o particípio regular, certo? Eu vou até colocar aqui o particípio regular, porque em se tratando, por exemplo, de fazer, nós vamos ter o particípio feito, escrever, escrito, que nós vamos chamar de particípio irregular, porque não termina em ado nem em ido, mas representa uma ação executada, tem valor adjetivo, então é o verbo no particípio. Repara que aqui não é uma característica, porque como a gente fala particípio, como tem valor adjetivo, a pessoa confunde com um adjetivo que está ali dando característica a um nome. Aqui ela tem aquela aparência do adjetivo, mas ela veio indicar a ação praticada por alguém. Então, embora tenha sido instituída a rede de monitoramento, isso quer dizer que alguém instituiu essa rede. Então, é o verbo que sobrou realmente para a letra A ser a palavra com papel adjetivo aqui. Mesmo impacto, impacto igual. Crava isso. Quando o mesmo tiver esse sentido, ele é adjetivo na frase. Na terceira questão, nós temos lá na linha 3 a palavra porquê. Aqui está ela. Por quê? E nós vamos ler esse trecho e entendermos se poderemos ou não substituir essa palavra pela locução de modo que. Então, vejamos. O que você já sabe do porquê? Um porquê junto e sem acento, nós já falamos isso inúmeras vezes. Ele é uma conjunção explicativa ou causal. Quer dizer que ele sempre virá trazendo uma explicação ou uma causa dentro do período. Então, pronto, agora vamos ver de modo que, vamos ver. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais na nossa vida cotidiana. Então, você observa que esta oração, iniciada com o porquê, veio trazer uma explicação para o que você disse antes. Uma explicação para você entender porquê de a afirmação ser inesperada para muitos. Então, é uma conjunção explicativa, sim. Agora, vamos ver se podemos substituir de modo que essa afirmação pode ser inesperada para muitos, de modo que tendemos a negar tanto a existência, de modo que. Então, está estranho? Por que você está sentindo estranheza? Porque o de modo que traz para o período é a ideia de consequência, não é ideia de explicação e nem de causa. Então, são ideias diferentes, uma palavra não pode substituir a outra. Vejamos o de modo que dentro de um período. Ela falou tanto, de modo que ficou rouca. Então, você observa que o falar muito,
teve consequência, que é ficar rouca, o de modo que traz essa ideia para o período. Então, ele indica a consequência, não pode substituir, portanto. Então, a questão disse que preservaria os sentidos, não preserva, então, errado. A substituição do conectivo afinal por contudo manteria os sentidos originais do texto. Então, sem ler o texto, nós já sabemos que contudo é uma conjunção coordenativa adversativa, certo? Faz parte daquela família do mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. São adversativas, dão ideia contrária. Quando você vai lá na linha 16, aqui está o afinal, para nós vermos o sentido dele, veja bem, o movimento da informação ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que a viagem dos corpos ou a mudança da situação sobre a qual se informava. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim à própria noção de viagem. Então, afinal, eu poderia falar assim, ó, né? Logo, portanto, então esse afinal não está contrariando nada que veio antes. Ele está trazendo uma ideia de resultado, ou seja, de conclusão. Então, se são sentidos diferentes, uma não pode substituir a outra. E a questão está dizendo que a substituição manteria os sentidos, não manteria errado de novo. As avaliações mostram que o Brasil ainda precisa avançar. Então, eu quero saber o que são essas duas palavras destacadas na frase. Então, avaliações, eu vou fazer uma avaliação. Então, você vê o nome daquilo que você vai fazer. Se é nome, é substantivo, e substantivo você tem só na letra C e na letra D, então já eliminou A e B. Então, agora, mostram que o Brasil precisa avançar. O Brasil precisa avançar. O Brasil ainda precisa ainda. Então, esta palavra ainda está relacionado com a locução precisa avançar, dando uma ideia de tempo. Então, palavra que se relaciona com verbo é advérbio. Então, resposta está aqui na letra C, ok? No fragmento, no que tange ao desperdício de água, o Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, desperdiça entre 20% a 60% da água destinada ao consumo ao longo da distribuição. Então, aí nós queremos classificar a palavra segundo. Então, se eu não tiver contexto, eu posso pensar que segundo é numeral, mas no contexto de numeral, segundo vai indicar uma posição que alguém ou alguma coisa ocupa numa série. Por exemplo, ele ficou em segundo lugar no concurso, aí seria numeral. Por exemplo, ele ficou em segundo lugar no concurso. Aí era numeral, mas aqui ele não está indicando ordem, aqui está indicando, olha, conforme. No que tange ao desperdício de água, o Brasil, conforme o Ministério do Meio Ambiente, então você vê que o segundo está indicando uma ideia de conformidade e está ligando as ideias dentro do período. No que tange ao desperdício de água, é uma oração. O Brasil desperdiça é a outra oração. E este segundo para indicar que isso aqui é uma opinião de acordo com o Ministério do Ambiente. Então, uma palavra que liga duas ideias, duas orações dentro do período é conjunção, certo? Então, o numeral você já viu que indicaria uma posição. O artigo, você sabe que artigo é o ou um e as suas flexões. Verbo é uma palavra que você pode conjugar e segundo você não pode conjugar. E pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um nome. Você está vendo que não está acompanhando o nome, nem está no lugar de um nome. Então, é assim, sabendo aquelas características que eu já disse, as características principais de cada classe de palavra você precisa guardar, porque é isso que vai fazer você identificar uma palavra dentro da frase, o que nós estamos fazendo agora. Então, letra C, e vamos para a questão 7.
Se entre as bactérias houver variação genética que as torne mais suscetíveis ao antibiótico de que outras, uma dose intermediária será submetida para uma seleção benéfica aos genes que favorecem a resistência. A palavra que aparece no início do excerto confere a ele uma ideia. Então, a palavra que começou é esta aqui que começou. Então, ela é uma ideia restritiva, restringir, limitar o sentido de alguma palavra. Ela não está limitando o sentido de nenhuma palavra dentro do período. Concessiva é contradizer. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, embora tenha estudado muito, fui mal na prova. Então, esse embora que introduziu o período está contradizendo as duas ideias dele, porque eu estudei muito, é uma ideia, fui mal na prova, é outra ideia. Então, esse embora relaciona a contradição que existe entre estudar muito e ir mal na prova. Então, não é concessiva porque não tem ideia de contradição. Condicional, ó, se entre as bactérias houver variação genética, ou seja, a mesma coisa você falar, caso entre as bactérias haja variação genética, então, quer dizer, é uma condição, né, para que aconteça o que vem na oração seguinte. Ó. Então, caso haja variação genética que as torne mais suscetíveis ao antibiótico do que outras, uma dose intermediária será submetida para uma seleção benéfica aos genes. Então, essa dose intermediária, que será a seleção benéfica para os genes, tem uma condição para que venha a acontecer, certo? Se, então, trouxe a ideia de condição. É uma circunstância, sim, né, mas de condição dentro do período. Então, mesmo que você fale, mas aí quando é condicional, não é porque ela é conjunção, subordinativa, sim. Adverbial, sim. E aí condicional? Certo. Então, e o advérbio não tem um valor circunstancial, indica uma circunstância? Sim. Então, não teriam duas respostas aqui? Não, porque mesmo que ela venha indicar uma circunstância, a circunstância é de condição. Então, já até especificou a condição, a circunstância que ela tem ali naquele período, certo? Então, a condição condicional é a resposta exata. Leia este trecho. Mas, por falar em esperteza e aprendizado para bactérias, é confundir o público e, sobretudo, não ajuda o paciente a compreender por que ele deve seguir a instrução de continuar tomando comprimidos até o fim. Vamos analisar a palavra sobretudo. Considere as afirmativas. Trata-se, nesse contexto, de um advérbio, que, por definição gramatical, é invariável. Então, vamos lá. O público, desculpa, tem que ler desde o início. Mas falar em esperteza e aprendizado para bactérias é confundir o público e, sobretudo, né, quer dizer, sobretudo não ajuda, sobretudo. Ou seja, eu poderia falar assim, aí, principalmente, né, quer dizer, então, algo que destaca aqui, destaca o sentido de quê? De não ajudar o paciente, né, ou seja, relacionado com o verbo ajudar. Então, ótimo, se relacionou com o verbo, eu penso em advérbio, sim, e advérbio é realmente uma classe de palavra invariável, então, sobretudo não ajuda. Perfeito, a 1 está certa. Pode ser, em alguns contextos, um substantivo. Está dizendo que esta palavra, que aqui veio como advérbio, pode ser também um substantivo em outros contextos, ou grafado separadamente também, sobretudo em outros. Será que pode? Vamos ver. Existe um tipo de casaco que se veste por cima de outras roupas que a gente chama de sobretudo. E aí escreve junto. Por exemplo, agora no inverno, vou usar meu sobretudo. Aí é tudo junto, eu estou me referindo ao casaco. Então, é nome de uma vestimenta, então é um substantivo. Então, certo, ela pode ser substantivo. Está dizendo também que ela pode ser escrita separadamente. Existe, sim, um outro contexto que você vai escrever, sobretudo, separadamente. Por exemplo, vou falar sobre tudo que aprendi.
Então, aqui, ó, eu vou falar e quem vai falar sobre alguma coisa. Aí é só a preposição sobre que nós já vimos lá na pescada, que pode significar em cima de ou a respeito de. O copo está sobre a mesa, é em cima da mesa. Eu vou falar sobre a matéria a respeito da matéria. Então, é uma preposição e o tudo é aquilo que eu aprendi. Só porque ó, não define o que é que eu aprendi, mas está simbolizando o meu aprendizado. Então, é um pronome porque faz referência ao nome, por exemplo, o aprendizado, o estudo, o conhecimento, mas não define qual é, então, o pronome indefinido. Então, separadamente, são duas palavras, preposição e um pronome indefinido, existe sim, tá certo. Pode ser substituído pela palavra mormente sem alteração do sentido da frase. Olha, a palavra mormente é formada de mor, que é redução de maior, redução de maior. Por exemplo, você tem guarda-mor, é guarda maior, mas não vai falar guarda maior, reduziu maior, fica guarda-mor. Então, mor é redução do adjetivo maior. Mas o mente, que é um sufixo adverbial, ou seja, é um sufixo que a gente acrescenta à frente de adjetivos para formar um advérbio. Então, mormente é um advérbio. E vai significar, por exemplo, ao pé da letra, seria maiormente, né? Maiormente, mas aí como usou foi a palavra, a forma reduzida, sincopada de maior, então fica mormente, certo? Mas certinho, mormente quer dizer normalmente, então, ou então majoritariamente, quer dizer que está em evidência. Então, sobretudo e sobretudo não ajuda e mormente não ajuda. Então, mesmo que você ache feio, aprenda a palavra, ela existe e tem o mesmo sentido de sobretudo nesse contexto, então todas estão corretas e eu marco a letra D. Os impactos da poluição do ar são muitos. Ó, impacto na saúde, no clima, na água, na energia, nos alimentos, e aí vem um texto relacionado com cada tópico aí, mas não precisamos do texto, além do mais, ele está um pouco ilegível. O que precisamos só destas palavras marcadas, porque nós queremos classificá-las, né? Então, elas são classificadas corretamente como substantivos concretos, exceto, então, substantivo concreto, é isso que está te cobrando aqui. Substantivo concreto é aquele que designa um ser que existe realmente, designa um ser com existência própria, com existência real ou imaginária. E se existir na imaginação, também é concreto. Por exemplo, Saci, o diabo, etc., que existem na imaginação, também se tornam substantivos concretos. Agora vamos lá, o clima. Então você pensa assim, para eu saber se é concreto mesmo, ele existe com ou sem a minha presença, com minha presença ou sem minha presença, então ele é concreto, certo? Agora, se depender da existência de outro ser, aí ele não é concreto. Clima, o clima vai estar aí do mesmo jeito sempre, independente de mim. Não vem com aquela de que, mas o homem influencia no clima, então depende também do homem. Não, mas ele vai existir o clima, certo? Sem ou com o homem, então ele é concreto. O alimento, é claro que você vai falar também, se não tiver o homem para produzir, não vai existir o alimento, tudo bem. Mas uma vez produzido, ele continua existindo, mesmo se você deixar de existir. Você foi lá, plantou a roça, produziu o alimento, colheu, certo? Está lá estocado e você morre, o alimento continua lá. Até que alguém coma tudo e acabou tudo, né? Mas então ele é concreto, ele tem existência real, ele tem existência própria, tá? Existe realmente. Saúde. Bom, a saúde, saúde. Bom, saúde. Onde é que a saúde vai existir, né? A saúde vai existir, sim,
se existir alguém para ter a saúde. Ela não está fora de mim, ou ela está em mim, ou ela não existe. Então, saúde não é concreto. Saúde depende de outro ser para existir. A energia também existe por si só, ok? Então, foi produzida, sim, tudo bem, mas uma vez produzida, ela está lá. Então, quem a produziu pode deixar de existir, que ela continuará existindo. Agora, a saúde não. Se de repente você está cheio de saúde, se de repente você pá, e puf, e morre, pronto, acabou. A saúde não tem, não existe mais, porque ela só existe em alguém saudável, certinho? Então, saúde é abstrato. É aqui, nomeia um ser que depende de outro para existir. Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles, destaca Tatiana, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa. E assinale a alternativa incorreta. Então, nós vamos analisar algumas palavras dentro desse trecho e depois vamos marcar a alternativa incorreta. Primeiro, diz que o verbo haver é impessoal. Nós já estudamos muito este verbo haver. Ele é impessoal quando ele tem sentido de existir ou, então, de tempo passado. Se você interpretar um desses dois contextos, então ele é impessoal, aí ele vai ficar só no singular, porque ele não tem sujeito, ok? Então, vamos lá. Há uma preocupação? Existe uma preocupação, certinho? Existe. Então, pronto, certinho, o verbo haver é impessoal ali naquela frase. A palavra entre é morfologicamente uma preposição. É claro que o entre não é sempre preposição. Eu vou ter que ver o contexto. Há uma preocupação entre os alunos, quer dizer, em relação aos alunos, no meio dos alunos. Eu poderia falar assim, ó, no meio dos alunos. Quando você tiver esse contexto, no meio de, com certeza é uma preposição. Porque se fosse este contexto aqui, olha, por exemplo, não fique aí fora. Não fiquei fora. Entre, porque está frio. Ó, vamos supor que alguém te diz essa frase. Então, o entre aqui tem a mesma aparência, né, física do que nós analisamos ali, mas deu para você ver claramente que aqui não é no meio de, aqui é a ação de entrar. Então, aqui o entre é um verbo, ok? Mas ali está certo, ali a preposição ali não é a ação de entrar. A expressão uma plataforma, olha, tá bem aqui no texto, ó. Destaca Tatiana, diretora da Porvir, uma plataforma. O que é a Porvir? A Porvir é uma plataforma. Plataforma é o nome que se deu, né? É o nome de alguma coisa. Então, certo, plataforma é um substantivo. Uma plataforma que produz, então, fez referência à plataforma de forma indefinida. Então, esse uma é um artigo indefinido, sim, tudo certo na letra C. Em apoio a educadores, a palavra a é uma preposição. Bom, já logo de início você nem pensa em confundir este a aqui com artigo, porque educador é uma palavra masculina, está no plural, e o a é feminino e no singular. E artigo, ele vai flexionar conforme o seu substantivo. Então, ela não é artigo mesmo. Ah, mas o a também pode ser um pronome oblíquo. Sim, como pronome oblíquo, ele significa ela. Aqui você não vai falar de apoio ela, educadores, não tem nenhum sentido. Também pode ser um demonstrativo? Pode, quando significa aquela, não tem esse sentido também. Então, sobrou, só tem mais uma classificação. É preposição mesmo. E você vê que ele liga os dois termos aqui, ó. Produz conteúdos de apoio. Apoio a quê? Apoio a educadores. Então, ou a quem, no caso aqui? A educadores. Então, você vê que ela realmente faz o papel dela, preposição, ligar dois termos dentro do período, subordinando um termo a outro.
a subordinação aqui é porque se eu falar só apoio, você pergunta apoio a quê ou a quem? Então, a educadores. Então, ligou o regido, que é educadores, ao regente, que é apoio. Certinho. Então, sobrou para a letra S a resposta, porque disse que também esteve, a palavra que é uma conjunção. Então, você vem aqui no texto e olha, produz conteúdos de apoio, é uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente, quem é que esteve à frente da pesquisa? Essa plataforma. Então, você vê que esse que, ou então a diretora da Porvir, né, por exemplo, poderia ser ela também, que também esteve à frente da pesquisa. Então, você vê que está substituindo o nome. E depois você ainda pode falar assim, ó, a qual também esteve à frente da pesquisa. Então, acabou de confirmar que não é uma conjunção aqui, ele é um pronome e ainda é relativo pela possibilidade de você substituir pelo a qual. Então, a incorreta é essa aí. Mas sabemos que o que poderia ser conjunção também, como num contexto igual a este aqui, quer ver? Os pais esperam, aí você está esperando também que eu termine o período porque está sem sentido, certo? Aí, então, esse verbo aqui está precisando de um complemento. Você fala, esperam o quê? Aí eu vou complementar esse verbo com uma oração. Esperam que os filhos tenham sucesso na vida. Os pais esperam que os filhos tenham sucesso na vida. Você viu que até aqui é uma oração, porque aqui já tem outro verbo, tem outra oração. O que está ligando as duas orações. Então, o que pronome relativo também liga orações, mas o que também pode ser conjunção. E aqui você viu que esta oração, que os filhos tenham sucesso, poderia ser substituída por isso. Os pais esperam isso. E quando o que traz uma oração que pode ser substituída por isso, você sabe que o que é uma conjunção subordinativa integrante. Então, ele pode ser conjunção também. Mas, então, você tem que saber desses detalhes de substituição, de aplicação, de referência, né? Com o que se refere? Se refere com um nome, liga duas orações e essa que ele traz pode ser substituída por isso, e aí você vai saber quando o que é pronome relativo, quando o que é conjunção integrante, sendo que ela pode ser outros tipos de conjunção também. Aqui foi só para mostrar que está errada a letra E, mas o que pode também ser conjunção. Provavelmente eu o desliguei no embarque e esqueci de ativar. Olha, o caso é, alguém estava, vamos supor, estava com o celular, e para embarcar desligou, mas depois esqueceu de ativar. Então, é isso que a pessoa quer contar para a gente. Então, para começar, deveria ter um E aqui, ó. E me esqueci, porque se tem o verbo esquecer, se tem preposição, na frente precisa do pronome. Então, e me esqueci, ou então, e esqueci-me de ativar. Ótimo. Agora, o E, você não precisa sofrer com o E. O E é sempre conjunção, sempre, certo? Ele não vai ser outra coisa, é conjunção. Só que ele, às vezes, tem valor de oposição, né? E pode ter até de conclusão também, mas o que ele mais tem é valor de adição. Então, vamos ver se é adição aqui. Provavelmente, desliguei, esqueci de ativar. Então, você observa que eu não posso colocar um mas. Porque, mas eu posso falar, eu desliguei no desembarque, mas esqueci de ativá-lo. Que sentido que tem esse de você afirmar que desligou o celular no embarque, mas esqueceu de ativá-lo novamente? Não, não é mas. E esqueceu, você fez duas ações, você desligou e você esqueceu. Então, isso aqui soma, isso aqui não contraria, não é oposição, não é uma conclusão. Se fosse uma conclusão, você poderia falar assim, eu logo esqueci de ativá-lo. O que tem a ver? Eu desliguei no embarque, logo esqueci. Parecendo que desligar, a conclusão é esquecer. Não é isso. Você está afirmando duas coisas que você fez. Então, é soma, é coordenativa, aditiva nesse contexto. Leia tira para responder à questão. Eu ia entrar no mar, mas essa água gelada jogou areia nos meus planos.
Bom, na sua fala, a personagem emprega a conjunção mas para. Olha, mas para concluir, o mas nunca é conclusivo. Para comparar, ele não está comparando nada, ele nunca é comparativo. Resumir as informações anteriores, não está resumindo também. Opor é contrariar uma oração anterior ou explicar. Está explicando? Vamos lá. Eu ia entrar no mar, mas essa água gelada jogou. Então a pessoa pode até falar assim, eu acho que está explicando que ele ia entrar no mar, mas a água não, ele não está explicando. Eu ia entrar no mar porque eu adoro dar o mergulho. Aí eu estaria explicando. Pois eu adoro dar o mergulho. Aí eu estaria explicando, dando a causa. O mas, ele contraria. O mas é conjunção coordenativa adversativa. E um adversário faz oposição. Então, ele está opondo uma informação à outra. Ele ia entrar no mar. Entrou? Não, porque a água gelada, né, como diz, desanimou. Então, quer dizer, contrariou, né, duas ações contrárias. Uma que ele queria fazer e a que ele acabou fazendo, que foi o contrário. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com um freguês, ele é freguês, está ali todo dia, todo ano. Vai ver que na mesma série. Assinale a alternativa que indica corretamente o sentido da palavra se no terceiro quadrinho. Se eu viesse de vez em quando, ou seja, ainda vai. Ou seja, tinha uma condição para a professora dar péssima para ele. E se ele fosse lá de vez em quando? Então, ir de vez em quando seria o fator que levaria ela a poder dar o péssimo para ele na visão dele. Então, esse se é aquele para confirmar que eu posso substituir por caso. Caso eu venha, né, caso eu estivesse vindo de vez em quando, então pronto, fechou. Isso é condição. Todas as vezes que o se pode ser substituído por caso, você está diante de uma conjunção, porque vai ligar duas orações, duas ideias dentro de um período, subordinativa, porque uma oração precisa da outra para ter sentido. Se eu viesse de vez em quando, é uma oração. Ainda vai, né? Por exemplo, duas orações aqui. Aí você falando uma sem a outra não fica com sentido, então ela é uma conjunção subordinativa e é adverbial, porque você não pode colocar isso aqui, então ela não é integrante, certo? Porque as conjunções subordinativas ou são adverbiais ou são integrantes. A integrante é quando você pode colocar isso na oração que ela introduz. Você não pode falar isso ainda vai, não faz sentido, né? Então, ela é adverbial e é condicional, por isso nos marcamos a letra D, condição. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda, nem as babás, nem os bebês. Quando estava estudando as conjunções, você deve se lembrar que eu disse, mesmo que você sinta que o valor aqui é de negação, cuidado, não é um advérbio de negação, certo? Aqui não é advérbio. Aqui ele está relacionando ou duas orações ou dois termos idênticos na mesma oração. Então, olha só, não passava ninguém sem se identificar, nem que não passava nem as babás, nem os bebês. Não passava quem? Nem a babá, nem o bebê, certo? Até os bebês tinham que se identificar. Então, tá, olha, aí cuidado para você não vir nessa de negativa, porque você pensa assim, ó, não passava as babás, não passava os bebês. Então, tem a ideia de negação, mas as duas palavras ali estão funcionando como uma conjunção, coordenando os dois termos. E não é negando, não é explicando, nem concluindo e nem indicando causa. Aliás, não existe coordenativa causal, certo? Só existe, e nem existe coordenativa negativa. Só existe coordenativa aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. São 5, pode ir lá na sua apostila do passo a passo e você vai recordar, certo? Então, só de saber a teoria também, você já eliminaria essas duas. Então, ela não explicou e nem deu uma conclusão, ela adicionou quem não pode passar ali. O nem, quando conjunção, é coordenativa, aditiva e pronto.
Seria mantida a correção gramatical do texto se o segmento em que, nas linhas 8, bem aqui, e na 13, bem aqui, fosse substituído respectivamente por, então vamos lá na linha 8. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas nos moldes da família nuclear não se adequa à realidade social do momento em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade. Então, olha só, vamos focar aqui, ó. Não se adequa à realidade social do momento em que as relações são caracterizadas. Então, vamos lá. Nós temos a opção do onde. E aí vamos lembrar, onde é só para a ideia de lugar. Onde você só usa para lugar. Então, para eu colocar o onde no lugar desse em que, a palavra anterior com a qual ela se refere, essa expressão aqui, em que, tem que dar ideia de lugar. Então, aqui, ó, não se adequa à realidade social do momento em que momento não é lugar. Então, eu não posso colocar o onde, já excluí letras A e B. Agora, a qual, se eu estou retomando, é a palavra momento, e momento é masculino, como é que eu vou substituir por uma expressão feminina, a qual? Então, está fora também a letra C, certo? Agora, não se adequa à realidade social do momento em que as relações, ou seja, no qual, né, no social do momento, no qual as relações são caracterizadas, o que as relações são caracterizadas. Aí você raciocina bem no seguinte fator aqui, ó. Ali é em que, e aqui está sugerindo só o que. Então, se existe essa preposição aqui com o que, certamente ela é exigida por alguma palavra. Então, aqui, ó, não se adequa à realidade social do momento em que as relações são caracterizadas. Ou seja, as relações são caracterizadas em um determinado momento, certo? Em um determinado momento precisa dessa preposição aí. Então, eu não posso substituir pelo que sozinho. Vai acabar sendo o no qual. Então, aqui, ó, não se adequa na realidade social do momento no qual as relações são caracterizadas. Tá certinho. Se você estivesse com dúvida, tinha a opção de ir pela segunda também, que é na linha 13. Vamos lá. Nem de perpetuação de nomes de linhagens, nem da tradição moral ou religiosa. Tampouco é a instituição que garante a instabilidade do lugar em que são educadas as crianças. Do lugar, aí está o onde. Aí o onde, você já sabe, só usa para lugar. E aqui, então, você observa que se refere à palavra lugar, que já é lugar, está se referindo a lugar. Então, o onde dá certinho. Eu sei que poderia ser também no qual, que garante a estabilidade do lugar no qual são educadas as crianças, ou no qual dá certo. Mas acontece que o que da letra E não dá certo para o primeiro. Então, é no qual e onde da letra D, ok? Nos dois contextos, você tem pronome relativo. Esse que é pronome relativo, nos dois contextos, certo? Precedido de uma preposição exigida por uma palavra que vem depois. Aqui no caso, é lugar em que são educadas as crianças. A gente educa as crianças em algum lugar. Então, precisa da preposição em nos dois, ok? Então, no qual e onde responde. Ó, rimou. 16. Quanto à classificação gramatical das palavras na alternativa correta? Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Isso foi Rui Barbosa que disse, ele era sábio, então leva isso para a vida, tá? As palavras em destaque são substantivo concreto, tristeza, tristeza é nome, certo? É um substantivo. Mas concreto, a tristeza existe separada do ser? Não, só existe tristeza em alguém que está triste. Se a pessoa não está triste, a tristeza não existe ali. Então, tristeza não é concreto, tristeza é abstrato, já não é a letra A, embora não ter lutado, é realmente um advérbio de negação. Difícil é ganhar um amigo em uma hora. Fácil é ofendê-lo em um minuto. Bom, provérbio chinês. Então, é exatamente um amigo. Que amigo? Um amigo, qualquer amigo. Então, pronto, esse um é um artigo
indefinido. Então, já não é a letra B também. Fácil é ofender. Ofender é fácil, é uma característica, é um estado, né? Está dando a noção de uma caracterização da situação. Então, realmente é adjetivo. Mas a primeira está errada, então não é a letra B. O medo de perder, ó, o de não tem que sofrer. O de é sempre preposição. Então, a primeira já está certa. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Tira, substantivo? Não, substantivo é nome. Tira aqui é verbo tirar. Eu tiro, tu tiras, ele tira. O medo tira a vontade. Ele não é um substantivo comum, ele é um verbo. Mas ele poderia ser substantivo quando tira representa, por exemplo, o policial, né? Oh, vamos fugir, lá vem os tiras, né? Oh, o tira chegou, vamos cair fora, vamos vazar na braquiária. Então, beleza, aí tira seria substantivo representando aquele agente. Então, aqui não, aqui representa é uma ação, não é uma pessoa. Então, aqui é verbo, sobrou para a letra D. Arriscamo-nos a perder quando queremos ganhar demais. Então, arriscamo-nos a perder quando queremos ganhar demais. Arriscamos a nós mesmos, certo? Ou seja, o risco é para nós mesmos. Então, está representando a pessoa que fala. É pronome oblíquo, sim. É pronome porque representa a pessoa do discurso. É oblíquo porque funciona como objeto do verbo. Quando queremos ganhar, e ó, arriscamos a perder é uma oração, queremos ganhar demais é outra. E o quando relaciona as duas orações, dando uma ideia de tempo, e a palavra que faz isso relaciona duas orações do período, é uma conjunção. Então, letra D, sem mais delongas. Vamos colocar verdadeiro ou falso conforme o que se diz sobre as palavras destacadas. Alfredo, filho de Dona Arlinda, alumiou o caminho. O vocábulo é um verbo, é a variação do verbo iluminar e está no pretérito imperfeito. Mesmo que você não esteja acostumado a dizer alumiou, alumiou é a mesma coisa de iluminou. Então, é do verbo iluminar, sim. Porém, contudo, todavia, não está no pretérito imperfeito, porque o verbo alumiar é da primeira conjugação. E um verbo da primeira conjugação no pretérito imperfeito teria a desinência vá. Então, seria alumiava. Aqui é pretérito perfeito. Então, esta está falsa e a letra B começou com verdadeiro e a letra D também. Mário e eu fomos os melhores amigos, os melhores do time no 8º ano. O vocábulo em destaque é a forma conjugada do verbo ser. No pretérito mais que perfeito. Então, já vi que tem erro aqui, porque se você estiver bem lembrado, pretérito mais que perfeito tem desinência, rá sem acento e não tem irá aqui. Só de você lembrar desse detalhe aí, você já coloca falso na segunda e aqui tá falso, falso, beleza? Aqui tá falso, verdadeiro, já eliminou, já achei a resposta, tá vendo? Então vamos lá. Mário e eu fomos. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos os melhores. Então, certinho é o verbo ser, mas é o verbo ser no pretérito perfeito do indicativo e não mais que perfeito, ok? Quando ela vir os anúncios, poderá escolher o que melhor lhe convier. O vocábulo em destaque é o verbo ver no futuro do subjuntivo. Então, é claro que no coloquial a gente só fala assim, quando ela vê isso, quando meu pai vê, não é assim. O quando nos leva para um futuro hipotético, ou seja, uma hipótese. Então, aí é que nós vamos ter futuro do subjuntivo, por causa do hipotético que eu falei, da hipótese. E o verbo ver, lá no futuro do subjuntivo, conjuga aí assim. Quando eu vir, quando tu vires, quando ela vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem, certinho. O anfitrião da festa foi homenageado pelos convidados. O vocábulo em destaque é a forma conjugada do verbo ir no pretérito perfeito. Muito bem, o verbo ir no pretérito perfeito pode ter essa forma sim. Por exemplo, o pai foi para o trabalho. O pai foi para o trabalho, está vendo claramente que é o contexto de ir para o trabalho. Certo, pretérito perfeito. Mas no contexto aqui, o anfitrião da festa foi homenageado, não é de ir a algum lugar, é de ser
homenageada. Então, ali não é o verbo ir, ali é o verbo ser, mas é no pretérito perfeito. Mas ficou falso, porque teve um fato incorreto ali, letra A, sem mais delongas. Considerando a correção gramatical e a coerência das reestruturações propostas para orações e trechos de períodos destacados, julgue o item. A prótese é desenhada no computador. Desenha-se a prótese no computador. Então, o que a banca está querendo aqui é saber se as duas orações aqui, com formas diferentes, estão estruturadas de acordo, ou seja, está correto gramaticalmente, está correto com o sentido, a coerência, mantém o mesmo sentido. Então, vamos ver. Primeira coisa, eu vou analisar o que é desenhado lá no computador? A prótese. Então, a prótese é o sujeito. Recordando as vozes verbais, você está vendo que aqui você tem uma locução verbal. E quando eu pergunto o que é desenhado, que é a prótese, que é o sujeito, você vê que a prótese não pratica a ação de desenhar. A prótese sofre a ação de ser desenhada, e isso me dá um sujeito paciente. Então, essa locução verbal aqui está na voz passiva. E como é locução verbal, eu chamo de voz passiva analítica. No computador, é só o lugar onde ela é desenhada, é um adjunto adverbial de lugar. É desenhada onde? Onde é desenhada? Tá vendo? Está relacionada ao verbo, querendo, né, circunstanciar aqui o lugar onde essa ação é praticada. Só não tem o agente da passiva. O agente da passiva está indeterminado, não tem problema. Do mesmo jeito que tem sujeito indeterminado, existe também o agente da passiva indeterminado. Quer dizer, alguém vai desenhar, mas não falou quem, certo? Agora, a prótese é desenhada no computador, desenha-se a prótese no computador. É o mesmo valor, embora aqui o verbo desenhar não veio em locução verbal, veio seguido do pronome si, que nós vamos chamar aqui de pronome apassivador, porque está com um verbo transitivo direto, que quem desenha, desenha algo. Eu desenhei o menino, então é verbo transitivo direto. E quando eu tenho um verbo transitivo direto e o pronome si, ele vai ser apassivador, porque existe um termo aqui que não praticou essa ação de desenhar. Desenha é um verbo que precisa de sujeito. Ou um sujeito que pratica a ação, ou um sujeito que sofra a ação. E aqui eu tenho a prótese. A prótese não desenhou, ela sofreu a ação. Então, continua sendo o sujeito paciente. Se eu tenho sujeito paciente, eu tenho verbo na voz passiva. Mas se este verbo aí, que eu digo que está na voz passiva, está seguido do pronome si, então eu tenho a passiva sintética ou pronominal, perfeito? Então, tudo correto, o valor é o mesmo, certinho. Desenvolveram-se de forma consistente meios técnicos. Então, a primeira coisa que você faz é interpretar. Desenvolveram-se de forma consistente meios técnicos. É a mesma coisa de você dizer que meios técnicos foram desenvolvidos, certo? Desenvolveram-se o quê? O que foi desenvolvido aqui? Meios técnicos, tá vendo? Então, a primeira coisa que você faz é isso, desenvolveram-se é o verbo. O verbo desenvolver tem sujeito, já mostra, só de estar no plural, você não pode nem pensar, eu pensei que eu não tinha sujeito. Há um verbo no plural sem sujeito? Não. Se ele está no plural, é porque já está concordando com o sujeito. A outra palavra que está aqui no plural é meios técnicos. Então, desenvolveram-se meios técnicos foram desenvolvidos. Mas eu estava pensando que meios técnicos era o objeto do verbo. Tudo bem, se ele fosse objeto, então quem é que desenvolveu, né? Então, o quem desenvolveu não vai aparecer quem desenvolveu, porque nós temos aqui um sujeito paciente. Os meios técnicos não desenvolveram, eles foram desenvolvidos. Então, eu tenho sujeito
paciente, como estávamos falando na questão anterior. Então, você tem um verbo que é transitivo, direto, que quem desenvolve, desenvolve alguma coisa. Eu desenvolvi o trabalho. Então, pronto, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o se, e mais uma palavra dentro da oração com valor passivo. Então, ele está na voz passiva. Tem o se, então é passiva, sintética ou pronominal. Se é voz passiva, é porque existe um sujeito paciente. Por isso que ele está no plural, porque o sujeito está no plural, certo? Então, pronto. O termo desenvolveram-se poderia ser substituído pela locução foram desenvolvidos. Certinho, sem prejuízo. Só que, se fosse desenvolveram-se, é voz passiva, sintética. Se fosse foram desenvolvidos, seria assim, ó, meios técnicos foram desenvolvidos de forma consistente, eu teria voz passiva também, só que analítica, ok? Então, certinho, e vamos para a última questão. Ao passar a oração, escuta os medos para a voz passiva, sintética, tem-se. Então, para começar, se está mandando passar para a voz passiva, então isso aqui está na voz ativa. Então, escuta é o verbo. Quem é que escuta? Sujeito, oculto, eu. Mas eu, que é o sujeito oculto, pratica a ação de escutar. Então, realmente, esse verbo está na voz ativa. Eu escuto. Quem escuta, escuta algo. Então, é o verbo transitivo direto. E esse algo que eu escuto são o quê? Os medos. Então, é o objeto direto. Perfeito. Eu tenho voz ativa aqui nesta oração e eu quero passar para a voz passiva quando o sujeito vai se tornar paciente e ela tem que ser sintética, é quando eu vou ter o verbo transitivo direto mais o se. Então, pronto. Onde não tem o se, eu já posso eliminar. Então, aqui, ó, os medos são escutados, não tem o se, escutados são os medos, não tem o se, não vou nem analisar, porque só de não ter o se não é sintética, perfeito? Agora, escutam-se os medos, escuta-se os medos se escutam, aí tem o se. Só que logo na letra C, os medos se escutam, dá para eu interpretar que aqui, os medos escutam a si mesmos, e não foi isso, não foi este contexto que você leu aqui não, certo? Eu escuto os medos, então os medos são escutados por mim, certo? Na passiva analítica, só que eu quero passiva sintética. Aí as duas estão corretas na passiva sintética. Escutam-se os medos, escuta-se os medos. Só que uma, o verbo está no plural e a outra está no singular. E aí, quem que é o sujeito da oração? Os medos é o sujeito. Então, se os medos é sujeito e está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Aí se você falar assim, ah, mas lá ele era objeto direto, por que você falou que agora ele é sujeito? Ele é objeto direto na voz ativa. O que é objeto direto na voz ativa passa a ser sujeito paciente na voz passiva. Ó, os medos são escutados por mim, né? Porque aí eu escuto, né? Sujeito oculto. Então, por mim. Os medos são escutados, voz passiva analítica. Agora, escutam-se os medos, voz passiva sintética, ok? É isso aí. Muito obrigada pela atenção. E guarda mais essa aí, ó. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar, ok? Até a próxima.